Eu sou a professora Rita Kubel, da Virologia da UF, e ele é o Gustavo, bolsista de enfermagem, e nós hoje no projeto Virologia UF na Web, viemos à Faculdade de Veterinária da UF para conversarmos com a professora doutora Deise Lima da Costa Abreu e com o professor doutor Tomás Salles Dias, ambos professores da disciplina de Sanidade Avícola, para podermos entender melhor o que está acontecendo atualmente no nosso país com a gripe aviária. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Deise e ao professor Tomás pela disponibilidade do tempo deles de conversarem com a gente, esclarecer para vocês, nossos seguidores do @viro_uf, sobre esse grande problema que chegou em nosso país. Então, professora Deise, professor Thomas, o que nós gostaríamos inicialmente era de esclarecer para os nossos seguidores o que é a gripe aviária. Ok. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? E é sempre bom a gente ter a oportunidade, né, de esclarecer dúvidas, né, sobre essa doença que realmente tem sido tão importante, tão falada, né, pela mídia. Bom, a influenza aviária é uma doença, a gente chama de gripe aviária, né, porque ela tem sido bastante grave em aves, mas é um vírus que também pode afetar mamíferos, incluindo os humanos, né. Então é uma doença que se manifesta como uma doença respiratória e nas aves também como uma doença neurológica, né. E em humanos uma doença importante de cunho respiratório também. Em 2023, né, houve a primeira identificação do Brasil do vírus da gripe aviária em aves costeiras, né, em aves migratórias. E isso gerou um alerta muito grande, né, sobre a possibilidade desse vírus chegar, né, nas granjas comerciais, porque, como todo mundo sabe, o Brasil é um grande exportador, né, de carne de frango do mundo. Agora, levou até bastante tempo, né, se a gente pensar em 2 anos, para esse vírus chegar numa granja comercial. Por que isso aconteceu? O Brasil ele é o maior exportador de carne de frango do mundo e isso acontece principalmente por causa do nível da nossa biosseguridade. A biosseguridade do Brasil ela é muito grande, a gente tem um sistema de defesa sanitária animal que atua frequentemente, então esses lotes avícolas eles são monitorados de perto pelo Ministério. Então, apesar do vírus ter chegado no Brasil em 2023, a gente ainda conseguiu segurar ele, impedir dele entrar nessas granjas comerciais por causa disso. Provavelmente agora foi alguma falha de biosseguridade que fez com que essa doença entrasse e acometesse essas aves. Mas especialmente nós podemos considerar que temos o melhor serviço de defesa sanitária do mundo, então esse controle todo acontece por isso. Porque outros países que são grandes produtores, como os Estados Unidos e China, eles já têm a influenza detectada em vários plantéis, e com a gente isso não aconteceu até agora, tanto é que, por enquanto, apenas um plantel avícola comercial que teve esse caso positivo, né, para o vírus da influenza. A falha ocorreu, mas agora a nossa luta é para que ele não se espalhe em outros estados, outras regiões. Então seria importante esclarecer as formas de transmissão desse vírus entre as aves, né? A ave elimina o vírus pelas secreções, né, do trato respiratório e também das fezes. Então as aves, uma em contato próximo com as outras, inalam esse vírus, ou essas fezes e as próprias partículas que saem do trato respiratório contaminam o ambiente, a ração, a água. Então pode ser por inalação ou por ingestão. Sim. Existe o risco desse vírus chegar em humanos? Existe. Não é frequente. O vírus ele não tem infectado humanos com frequência. O problema é que quando infecta, o grau de letalidade tem sido alto, tem sido próximo de 50%, mas não é frequente. E normalmente vão ser de pessoas que têm contato com essas aves doentes. Não é uma questão de consumo de aves ou dos ovos dessas aves, não. É o contato, normalmente, dos tratadores que vão ser acometidos pelo vírus, pela doença.
Então, por isso que é importante alertar a população caso ela se depare, por exemplo, numa praia com uma ave que está assim aparentemente morta, para que ela não toque nessa ave, não é mesmo? Exatamente, eles devem evitar de tocar. E recapitulando até pelo que você falou, não só morta, aves com qualquer sinais respiratórios e neurológicos também. Como a professora Daisy falou, esse vírus nessas aves eles vão causar uma série de sinais neurológicos. Tanto é que a gente até denomina de síndrome respiratória nervosa. Pelo Ministério da Agricultura, quando a gente faz a notificação, né, é de uma síndrome respiratória nervosa dessas aves. Sim, e avisar o corpo de bombeiro, a defesa sanitária, não, serviço veterinário oficial. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária local, que aqui em Niterói é ali no Horto, né? Então a gente tem núcleos no estado inteiro, né? Instituto do Meio Ambiente, que eles também vão saber como se portar frente a essa ave e como eles vão proceder a partir daí para poder estar fazendo a coleta dessa ave, para poder fazer o teste para saber se tem ou não o vírus da influenza. É porque realmente essas aves, né, quando elas são capturadas, né, só existe um laboratório oficial, né, em que elas podem ser manipuladas para investigação laboratorial, não é? Então, manipulada não. Manipulada a gente tem esses órgãos de defesa, ou esses órgãos competentes que vão fazer a coleta desse material para encaminhar depois para o laboratório, e somente os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, os LANAGROS, que podem... LFDA, na verdade, que mudaram de nome recentemente não, há algum tempo. Esses laboratórios oficiais que podem fazer a pesquisa desses vírus. E eles vão fazer a coleta paramentados, devidamente, fizeram um treinamento para isso, para o uso dos equipamentos, para a manipulação das aves. Né? Sim, tudo com total segurança, né? Agora, sim, voltando um pouco assim para a questão das granjas, né, e os impactos dessa disseminação nas granjas, né, a nível nacional, a nível econômico, né? Como é que seria isso? A gente já está vendo isso acontecer, né? Embargos aos nossos produtos, né? Alguns países não estão mais exportando. Isso pode gerar desemprego, né? Essas aves elas têm que ser eliminadas. Pode gerar, por exemplo, insegurança alimentar, né? Porque a gente pode ter diminuição de uma proteína de alta qualidade, como é a carne de frango, os ovos, né? Então a gente tem todos esses problemas, né? Sociais e também econômicos, né? Com quebra a gente perde mercados, né? Bem importante. E dentro dessas granjas, desses grandes produtores, quando um caso ou casos são notificados, né, dessa gripe aviária, quais são os métodos utilizados para a contingência desse vírus? A primeira coisa é que no momento que é notificado a suspeita de um caso de gripe aviária, o local ele é fechado, ele é isolado, então todo acesso é limitado naquele local, então não entram pessoas não autorizadas, não saem animais, não saem ovos, não sai nada daquela propriedade. Então, após essa notificação, o Ministério, os fiscais vão lá fazer a coleta desse material para encaminhar para o laboratório, para poder, então, verificar, né, confirmar laboratorialmente se tem ou não o vírus naquela situação. Como a gripe aviária, assim, ela afeta as aves selvagens e domésticas? É um pouco diferente isso? Não, essa é uma síndrome respiratória nervosa. Então, as aves vão ter dificuldade em respirar, né? A mortalidade é elevada e também sinais neurológicos. E outro também que a gente não comentou são hemorragias na pele, né? Mas a doença, ela ocorre de maneira semelhante. Antes desse grande surto, as aves silvestres elas não apresentavam a doença, né? Elas são portadoras de vários subtipos do vírus e não adoeciam. Esse esse subtipo agora, ele veio de uma forma que também tem sido bastante patogênica para a ave. Então, ou seja, não era igual nas aves comerciais ou domésticas e nas silvestres, mas hoje já está acontecendo da mesma maneira, com sinais clínicos, lesões e o nível de mortalidade alto.
Sim, isso talvez possa ter refletido de ter encontrado cisnes e patos, né? Mortos no zoológico próximo ali, né? Pelo menos no estado ali do Rio Grande do Sul, né? Existe a possibilidade, assim, de algum caso desse não ser registrado? Em granjas comerciais é muito difícil, dado esse monitoramento muito intenso e de perto do Ministério. Porque a questão dessa biosseguridade, ela não vale só para a influenza. A gente tem uma série de outras doenças que o Ministério acompanha e que essas granjas têm que ser monitoradas. Então, para outras doenças, tem exames que são feitos, por exemplo, de 3 em 3 meses, para acompanhamento, especialmente dos lotes de reprodução. Os lotes de reprodução que tem esse acompanhamento de perto. Então é muito difícil que não pode acontecer, mas é muito difícil, eu diria que quase impossível, até dado também a característica de morrer muito rápido, uma sintomatologia respiratória nervosa, e também a gente tem uma mortalidade muito rápida dessas aves, né? São muitas aves morrendo ao mesmo tempo, então acaba que fica difícil, né, de passar desapercebido. E a notificação, ela é importante, é uma das medidas dentro da que a gente chama de biosseguridade, né? Que é um conjunto de normas estabelecidas que para conter, né, qualquer doença ou evitar que essas doenças entrem. Então a notificação, quem cria, né, de forma séria, sabe que a notificação é um ponto importante da biosseguridade. E é ela que vai fazer com que a região, né, se uma doença entrar, ela não se dissemine para outras regiões, para outras propriedades. E, assim, apesar de todo esse cuidado sanitário nas granjas por parte do Ministério, a gente teve o caso agora no Rio Grande do Sul, que milhares de aves foram abatidas. O que é feito como é feito esse descarte dos animais, dos corpos, né, dos animais? É como ele falou, né? Nada sai da propriedade. Então eles incineram na propriedade, eles enterram, né, que eles chamam de fazer o enterro dessas aves no próprio local, né? Claro, tendo cuidado de não fazer próximo aos galpões, e nem próximos a cursos de água, né, de lençóis freáticos, mas o importante é que não saia esse material, porque isso ele pode ser disseminado no ambiente, né, para outras granjas. Então isso tudo é feito ali, claro, com o conhecimento e com a fiscalização dos órgãos oficiais de controle. E dentro dessa temática de vírus, a gente sempre tem muito medo da contaminação, da disseminação desse vírus. Com esse método de descarte, a gente consegue puxar um tópico, principalmente em relação à comercialização desses produtos. Tem alguma chance desse vírus chegar no mercado por meio dos produtos? Dificilmente ele vai chegar, né? Justamente porque quando essa granja é afetada, ela já, né, você comentou, ela já é toda isolada, exatamente. Então aqueles produtos, ovo embrionado, no caso que está acontecendo aí em Matrizeiro, ovo embrionado, se for uma granja de frangos de corte, frango, se for de postura, os ovos, nada sai dali, né? Agora, caso, e também são sinais clínicos muito característicos, essas aves nem chegam aí para o abate, né? Então, se for de propriedades comerciais, eu posso dizer com segurança que é impossível chegar ao consumo, ao consumidor. Em relação ao mercado externo, né? Isso foi muito dito em relação ao mercado interno, ao consumo interno do próprio país, mas a relação do país com os outros países que consumiam os produtos daqui. Como eles lidaram com essa situação? Alguns países eles suspendem a protocolo, né? Eles suspendem imediatamente a compra de aves, dos produtos avícolas desses países. E aí o tipo de limitação vai variar de acordo com o país. Alguns países eles param de comprar China, eles pararam de comprar de todo o continente, e alguns outros países, como o Japão, por exemplo, eles param de comprar só da região afetada. E isso vai variar. Acaba que isso gera um desequilíbrio, né, na balança, porque, por exemplo, a China já há 60 dias suspendendo a compra de carne de frango do Brasil. Parece pouco, mas dado o volume que nós exportamos, é uma quantidade considerável de carne de frango que deixa de ser exportada.
Então, a tomada de decisão é de acordo com o país que compra, é ele que decide se vai suspender ou não. Já estão tentando compartimentalizar, né, para restringir, por exemplo, com a China, a deixar de comprar só da região afetada, do estado afetado, mas isso já é mais para frente para ver como eles vão lidar com essa situação, porque depende de quem compra. É o comprador que dá as regras, ele que compra. E toda essa negociação é feita de acordo com o comprador, que como você acabou de falar. Mas quando que o Brasil vai voltar a ter essa seguridade, essa credibilidade assegurada em relação a esse vírus? Eles estão acreditando, né, que esse foco está contido no seu local. Eles estão fazendo, né, a pesquisa em outros estados e está dando negativo, né? Então, se esse foco ele estiver contido ali, eles estão dando 28 dias depois do último caso para que isso possa retornar. A China, por exemplo, ela cancelou a compra, né, por 60 dias. Então é mais ou menos o período, é o que ele falou, a gente tem que aguardar como é que isso vai se desenvolver, ou melhor ainda, não vai se desenvolver, né, para que a gente possa abrir os mercados novamente. Uma coisa importante sobre essa análise desses casos é que a gente tem análise e pesquisa desse vírus, dessa influenza, durante todo o tempo. Agora, como teve o foco, a gente está vendo divulgar, tem tantos locais com suspeita do vírus da influenza, de influenza aviária. Mas o Ministério ele já tem esse trabalho ativo, que toda vez que a gente tem qualquer quadro de síndrome respiratória nervosa, ele já faz essa pesquisa, tanto em aves comerciais, mas também em aves silvestres e aves de subsistência. Então não é nada fora do comum ter outros casos sendo avaliados, pesquisados no momento, não é fora da situação comum. Nós sabemos que existe vacina, né, para gripe aviária e que ela é aplicada em outros países. Mas aqui no Brasil existe uma grande discussão, né, sobre a utilização dessas vacinas. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né, sobre isso. O monitoramento ele é feito com base em sorologia, né, que é a tentativa de detectar anticorpos nos soros das aves. Quando um grupo de aves ele é vacinado, você faz esse monitoramento sorológico, como saber, né, se aquilo ali é um desafio de campo, se é o vírus, né, se é a doença, ou se é um anticorpo produzido por conta da vacina, né? E esse diagnóstico sorológico ele é muito mais rápido do que o diagnóstico etiológico, que é quando a gente precisa isolar um vírus e caracterizar esse vírus. Então, pelo fato, né, pela rapidez que a gente vai responder a um determinado foco, a gente precisa que não haja essa dúvida se é anticorpo vacinal ou não. Por isso que eles têm optado, por enquanto, né, porque a gente sabe que em regiões onde a doença é endêmica, onde há focos, a gente pode lançar mão da vacinação. Mas, por enquanto, a opção do Brasil é não utilizar a vacina. É por enquanto, né? Porque a gente está num momento que a gente não sabe o que vai acontecer mais à frente, né? Sim, então eu gostaria, assim, o que a população, né, sempre pergunta é seguro comer, né, carne de frango, comer ovos, durante, assim, a gente está tendo um surto de gripe aviária? Eu acho que isso é importante ficar claro. É seguro comer, é seguro comer ovos, é seguro comer carne. Primeiro, pelo que a gente já falou aqui, que dificilmente essas aves doentes elas vão chegar, produtos ou aves doentes, para o consumo humano. E é importante falar que carne de frango e ovo, ele tem que ser sempre muito bem cozido. Não apenas pelo vírus da influenza. A gente tem salmonela, campylobacter, que são muito mais fáceis de causar infecções e são presentes, né, nesses produtos. E que para evitar, né, qualquer risco microbiológico é a carne bem cozida, evitar o consumo de carne mal passada, carne crua, carne e ovos. O maior problema mesmo é a manipulação de aves vivas, né? A gente teve uma suspeita de caso de um trabalhador, né, de uma granja afetada, e agora o resultado foi negativo, né? Mas é um grupo de risco, vamos dizer assim, né? Os trabalhadores que lidam com aves, né? E antes de terminar, né, esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber da Deise ou do Thomas se vocês gostariam de deixar algum recado, né, para os nossos seguidores sobre esse tema. Acho que o recado principal que a gente deve dar é encontrando aves doentes, não manipular.
chamar um médico veterinário, um serviço oficial, o corpo de bombeiro, né? Para que eles já foram treinados no início do foco, né? Para atender a esses casos. Então não mexer, não tentar ajudar uma ave doente ou manipular uma ave morta. Acho que é isso, e principalmente que o consumo desses produtos oriundos dessas aves, ele não tem risco de causar doença. Então acho que o recado principal é esse, né? E uma coisa que é importante também, qualquer pessoa, né, não só um médico veterinário, qualquer pessoa que conheça esses sinais clínicos, e a gente falou aqui, né, sinais neurológicos, sinais nervosos, né, torcicolo, tremores, ou sinais respiratórios, ave com dificuldade de respirar, isso já é um indício. Então, qualquer cidadão, mesmo que não seja médico veterinário, ele está apto a procurar um órgão de vigilância sanitária, né, para relatar o caso. E aí eles vão atender a esse foco, né, a essa suspeita. Então, é importante para os nossos seguidores que fique muito claro que a notificação é a nossa, né, maior arma, né, contra a disseminação desse vírus. Eu quero agradecer mais uma vez a professora Deise, professor Thomas, que são professores de sanidade avícola aqui da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense, por todos esses esclarecimentos sobre a gripe aviária. Continue nos seguindo, @viro_uf, e aguardamos vocês para os nossos próximos videocasts.